e sendo assim, iríamos dar a palavra ao Dr. Carlos Aguiar, do Centro, desculpem, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital Santa Cruz, que vai falar sobre o meu doente teve um infarto, que fármacos utilizar e que valor-alvo devemos alcançar. Muito obrigado, um bom dia a todos. Na verdade, eu espero que no final da apresentação e da sessão fique bem claro que é muito fácil fazer esta parte da cardiologia, do seguimento do doente pós-infarto e provavelmente por esse mesmo motivo não se justifica andarem tantos doentes ao fim de tantos anos de terem tido um infarto ainda em seguimento em consultas de cardiologia. A primeira coisa que não posso deixar de dizer é que mais vale é nunca ter tido um infarto e que por isso todos os dias temos seguramente muitas oportunidades que aproveitar com os doentes que estamos a ver à nossa frente para saber se está na altura de avaliar o seu risco cardiovascular, no caso afirmativo de o fazermos e de começarmos a dialogar com o doente no sentido de encontrar as oportunidades caso a caso para reduzir a sua probabilidade de vir a ter cardiopatia isquémica. Eu tenho um caso clínico para vos apresentar no que respeita a esta temática do seguimento pós-infarto, com algumas perguntas e algumas mensagens importantes da evidência que suportam as respostas, porventura, mais apropriadas para cada uma das questões. Trata-se de um homem de 55 anos de idade, que é hipertenso já há alguns anos, tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 há 4 meses. Há 4 meses foi quando ele teve o segundo infarto, como já vão ver a seguir. Tem uma dislipidémia e já deixou de fumar há 5 anos. 5 anos atrás foi quando ele teve o primeiro infarto. Nessa altura ele recebeu um stent farmacoativo, portanto um drug-eluting stent, na sua artéria descendente anterior. Portanto, tinha sido um infarto da parede anterior. Há 4 meses atrás, o que lhe aconteceu foi acordar com dor retrosternal e dispneia, acordar enquanto estava a conduzir para o emprego, dirigir-se ao hospital mais próximo e acabou por se diagnosticar novamente um infarto com super-DST e desta vez era um infarto inferior, também fez coronariografia, como mandam as guidelines fazer nestas situações, e foi implantado um stent. Portanto, agora já tem 2 stents. É normal, antes da alta, ter havido pelo menos um ecocardiograma durante o internamento por um infarto agudo do miocárdio, e o ecocardiograma antes da alta mostrava que a fração de ejeção já estava em 40% e havia uma dilatação ligeira do ventrículo esquerdo. Primeira questão tem a ver com a terapêutica antitrombótica, que naturalmente temos que oferecer a este doente. Qual é, na vossa opinião, à data desta consulta, 4 meses depois de um segundo infarto, a terapêutica mais apropriada? O AIS em 150 mg, ou isto com clopidogrel, ou AIS 100 com clopidogrel, ou AIS 100 com ticagrelor, ou AIS 150 com ticagrelor? Muito bem, esta é mesmo uma área fácil da cardiologia. Seguramente é a época de fazer dupla antiagregação plaquetária nesta situação e a dose da aspirina, que foi aqui um bocadinho diferenciadora nas respostas, a dose da aspirina não deve ultrapassar os 100 mg quando fazemos dupla inibição e isso já tem tradução nas guidelines, como vamos ver daqui a pouco. A dupla inibição plaquetária passou a ser a regra após uma síndrome coronária aguda, em todos os doentes que a possam tolerar naturalmente, porque só com a aspirina continuavam-se a verificar eventos cardiovasculares que por vezes eram fatais em quem tinha tido uma síndrome coronária aguda recente. O clopidogrel, ao dirigir-se a um alvo importante da sequência de amplificação da reação da ativação plaquetária, que é o receptor P2Y12, em cima da aspirina, reduziu significativamente, em cerca de 20%,
o risco de eventos cardiovasculares nos poucos meses após uma síndrome coronária aguda. Mas o clopidogrel tem uma limitação, que é esta variabilidade que observamos na resposta à terapêutica, cerca de 20% a 50%, dependendo da etnia que esteja a ser considerada, das pessoas não têm uma resposta dentro daquilo que seria de esperar de inibição plaquetária quando tomam a dose recomendada de clopidogrel. E quando isto acontece, há evidência de que esses doentes hiporrespondedores têm mais complicações, fazem mais tromboses dos stents que tinham sido implantados, têm mais infartos e até têm mais acidentes vasculares cerebrais e morrem mais também por causa disso. A explicação desta variabilidade da resposta está no complexo mecanismo envolvido na ativação do clopidogrel para que ele possa efetivar aquilo que é pretendido e que é inibir aqueles receptores P2 e Y12. É uma sequência complicada de reações que envolve vários isoenzimas hepáticos, muitos dos quais são suscetíveis de interações medicamentosas e também suscetíveis de grande variabilidade genética no grau de atividade dessas mesmas isoenzimas. E, portanto, quando se chega ao produto final de clopidogrel, do produto ativo do clopidogrel que faz o efeito que é pretendido, mais ou menos 92, 93% do fármaco que é tomado no comprimido é desperdiçado. E, portanto, resta muito pouco daqueles 75 mg para cumprir aquela função e, por isso, qualquer variabilidade na possibilidade de metabolizar mais ou menos o clopidogrel cria logo imenso efeito de variabilidade na resposta ao mesmo. Isto é contrariado, esta limitação, por dois fármacos, o ticagrelor e o prasugrel. No interesse do tempo só trouxe informação sobre o ticagrelor, que tem, aliás, a particularidade de, como não precisa de ser ativado para se ter um produto final que faça a inibição plaquetária, tem logo uma ação direta de inibição plaquetária, mais rápida por causa disso. E, por outro lado, é um inibidor reversível daqueles receptores e isso é importante para doentes que tenham que ser submetidos rapidamente a uma intervenção cirúrgica. Paralelamente, há menos variabilidade. Nós vimos que as linhas se espalham menos do lado direito do que a distribuição muito mais ampla de respostas do 0 aos 100% de inibição plaquetária com o clopidogrel. Isto foi depois posto à prova em ensaios clínicos. No caso do ticagrelor foi o Plato, no caso do prasugrel foi o Triton, TIMI36, e a resposta foi mais uma redução de eventos isquémicos recorrentes nos poucos meses até um ano após a síndrome coronária aguda, na casa dos 16%. Inclusivamente houve redução de mortalidade por todas as causas e também houve uma redução muito marcada das tromboses de stent por comparação com os doentes tratados com aspirina e clopidogrel. Portanto, isto foi um grande avanço que já tem bastantes anos, cerca de 10 anos desde que o estudo foi apresentado, mas que fez com que as guidelines passassem a recomendar preferencialmente estes novos anticoagulantes plaquetários. É evidente que há sempre um custo de mais hemorragias a pagar quando nós intensificamos a inibição da formação de coágulos. Felizmente, por causa daquelas propriedades de reversibilidade do ticagrelor, pelo menos naquelas hemorragias que poderiam acontecer à volta da cirurgia de bypasses, não houve um aumento significativo. Mas nas não criadas por esse tipo de trauma, há um aumento significativo. E, portanto, a inibição plaquetária no ciclo de vida do doente coronário, que agora, aquele em concreto que nós estamos a falar, tem uma síndrome coronária aguda recente, passa por várias fases. Numa fase inicial em que só há angina de peito, não há trombo dentro das coronárias e, portanto, um antiagregante é suficiente. Numa fase em que o doente faz, com angina de peito, vai fazer uma angioplastia eletiva, como nos casos vários que o colega anterior mostrou,
Temos o risco de trombose do stent, que obriga a fazer 2 antiagregantes plaquetários durante algum período, mas depois, fim do qual o doente fica estável e volta a ser candidato a apenas um antiagregante plaquetário. Mas quando nós temos uma síndrome coronária aguda, temos razão para ter muito mais risco de trombos, são os stents, são as múltiplas lesões que estes doentes apresentam e, portanto, precisamos de mais antiagregação plaquetária. Isto é expresso nas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia. Recomendam que não se passe da dose de 100 mg por dia de aspirina nestes doentes, que se faça a inibição com o segundo agente, preferencialmente o ticagrelor ou prasugrel, usando o clopidogrel apenas nas situações em que não esteja disponível, por exemplo, ou que esteja contraindicado fazer ticagrelor ou prasugrel. E recomenda-se também usar os inibidores da bomba de protões nos doentes sob dupla inibição que tenham um elevado risco de hemorragia digestiva. Isto é-se fazer até aos 12 anos, desde que o doente tolere do ponto de vista do seu risco hemorrágico. Voltando ao nosso caso, 12 meses, peço desculpa. Voltando ao nosso caso, esta é a segunda pergunta para uma outra área de intervenção terapêutica que temos que ter nestes doentes, e que tem a ver com os fatores de risco que apresentam e a progressão do substrato aterosclerótico. Qual dos seguintes objetivos terapêuticos seria recomendável para este doente que está há 4 meses depois de um segundo infarto, um LDL de menos do que 100, uma tensão de 14, 8,5, uma hemoglobina A1C, ele é diabético, de menos do que 8%, ou outras opções que estão ali abaixo, um pouco mais restritivas. Bem, eu estou de acordo com a maioria das pessoas e do seu sentido de voto. Mas há algumas guidelines que preconizam o que está recomendado na opção E. Claramente, estes doentes são de risco cardiovascular muito elevado. Diz-se, quem sabe e que não deveria saber do que é que vai aparecer nas próximas guidelines de dislipidemia, que vão sair em agosto, que vai haver uma quinta categoria de risco muito elevado, que são os doentes que têm uma síndrome coronária aguda recente, mas por enquanto temos 4 categorias de risco, e esta de muito elevada é aquela em que cabe este doente por ter tido já um infarto agudo de miocárdio. É indiscutível que toda a gente beneficia da redução do LDL, mas a prioridade deve ser dada a estes doentes que têm mais alto risco e, por isso, mais benefício a colher de uma prescrição terapêutica para reduzir o LDL. E o objetivo que está recomendado, se o doente não estiver medicado com nenhuma estatina ainda, é que o seja de modo a reduzir o LDL em pelo menos 50% e que não mais do que uns 3 meses em doença coronária estável, mas numa caso, uma síndrome coronária aguda até poderia ser já ao fim de 6 ou 8 semanas, que se meça o LDL e esse deve estar abaixo dos 70 quando o risco é muito elevado. Para o caso dos doentes que já estão medicados com estatina, é preciso apenas ir garantindo que o objetivo terapêutico está a ser recomendado uma vez por ano, de acordo com as nossas NOCs. Quando o objetivo terapêutico não está a ser cumprido, isso deve levar a uma ação e essa ação deve levar a uma monitorização não daí a 1 ano, mas daí a 3 meses. A importância de reduzir percentualmente, e não só para um alvo de 70 ou de 100, o LDL, tem a ver com estudos que mostram que a redução percentual também se relaciona com o risco de eventos cardiovasculares. São precisas grandes reduções, nestas de 50%, para efetivamente travarmos a progressão do processo aterosclerótico. E, como sabemos, ele progride para dar eventos cardiovasculares. Aliás, esta é uma análise muito interessante de 2 estudos com estatinas, mostrando o que é que se consegue em termos de taxas de... Desligou-se? Já está a falar. Ok, ótimo. Tudo bem. Eu vou por aqui. Desculpem. Obrigado. O que é que acontece em termos de eventos cardiovasculares?
em função de atingir o LDL abaixo dos 70 ou de também conseguir uma redução de LDL inferior de pelo menos 50%, e o que se percebe destas curvas é que mais vale fazer uma redução de pelo menos 50% de LDL do que até fazer uma redução do LDL para 70%. E, portanto, é importante fazermos grandes reduções das LDL em quem tem risco elevado. Quanto à tensão arterial, as guidelines, como seguramente muitos de vós sabem, mudaram aqui há poucos meses atrás. Temos novas orientações europeias para o tratamento da hipertensão, com novos objetivos também, e o que está recomendado em doentes com risco cardiovascular elevado e nesta faixa etária abaixo dos 65 anos é não mais do que 13,8 de tensão arterial. Já não são os 14,9. No caso deste doente, além de ter doença cardiovascular, também tem diabetes, e para a diabetes também o alvo passou a ser 13,8, em prevenção primária ou em prevenção secundária. Quanto ao perfil lipídico, dirijo-vos agora a terceira pergunta das 4. Esta é imaginando que o doente esteja sobre rosuvastatina 10 mg, portanto foi a terapêutica da alta hospitalar, apresenta-vos agora um colesterol total de 170, com HDL de 35 e uns triglicéridos de 235. Qual seria a vossa opção? Seria aumentar a dose de rosuvastatina ou associar ezetimiba ou, porventura, até acrescentar evolucumab ou um fenofibrato ou um suplemento de ácidos gordos ômega 3. Muito bem, embora não vos tenha sido dado demasiado tempo para poder fazer as contas a como é que estava o LDL deste doente, eu acho que a generalidade das pessoas votou no sentido daquilo que parece ser provavelmente o mais adequado em função da evidência. E também já há pessoas sensibilizadas para o possível papel que os inibidores do PCSK9 possam ter neste contexto. A verdade é que aqui estão as contas, em primeiro lugar, para depois raciocinarmos sobre os mesmos. O objetivo lipídico primário para este doente é ter um LDL abaixo dos 70, mantê-lo abaixo dos 70. Quando fazemos as contas usando a fórmula de Friedewald, que é aplicável nestas situações, porque os triglicéridos estão abaixo de 400, chegamos a um LDL de 88 mg por decilitro e isto não está no sítio onde é desejado. Recordo que a duplicação da dose mastatina aumenta em cerca de 6% apenas a redução do LDL, o que significaria, neste caso, mais uns 5 mililitros por decilitro de redução do LDL, portanto, trazia estes 88 para 83. Acrescentar ezetimiba costuma dar à volta de 18 a 20% de redução do colesterol LDL, o que neste caso significaria mais uns 16 mg por decilitro, e, portanto, aqueles 88 passariam a ser uns 72, provavelmente muito junto a onde a gente o quer. Fazer um inibidor do PCSK9 acrescenta cerca de 60% de redução, o que significa menos 53 e, portanto, punha aqueles 88 em cerca de 35, porventura baixo demais, enfim, se é que é abaixo demais, mas pelo menos não há nenhuma guideline, por enquanto, a recomendar chegar a esses valores. E como objetivo terapêutico secundário, as guidelines continuam a recomendar que se olhe também para o colesterol não HDL e que este se mantenha abaixo dos 100 mg neste caso, que são os 30 pontos acima do alvo indicado para o LDL. Esta é a evidência para a ezetimiba. A ezetimiba não só reduz a LDL, mas ao fazê-lo reduz eventos cardiovasculares. Encontramos isso no estudo Improve-It, que já foi publicado há uns anos, e mais recentemente os inibidores do PCSK9 mostram que também esta outra forma, que não é uma estatina, de reduzir
o LDL também reduz eventos cardiovasculares, naturalmente com reduções muito maiores no caso do estudo Fourier do que o ezetimibe conseguiu no caso do estudo Improve, reduções em termos de LDL. Portanto, são armas diferentes para ser usadas em contextos diferentes. É bom a gente conhecer o que é cada uma destas armas que usamos para tratar os lípidos consegue no dia-a-dia, de maneira a também tomar a escolha mais adequada. Este doente tinha claramente um problema ainda de LDL para controlar, é um segundo infarto que tem, é um diabético, tem um altíssimo risco de voltar a ter um próximo infarto a muito curto prazo e, portanto, é crítico que o LDL esteja bem controlado neste caso. Quanto aos inibidores do PCSK9, em Portugal já estão disponíveis para uso apenas em meio hospitalar, essencialmente para doentes com hipercolesterolemia familiar, heterozigótica ou homozigótica, ou então em doentes com risco cardiovascular particularmente alto e que, apesar de estarem com terapêutica otimizada do ponto de vista de estatinas e de ezetimibe, inclusivamente, para baixar o seu LDL, não o conseguem manter dentro de limites minimamente aceitáveis. Quanto à terapêutica para os triglicéridos, que este doente também apresenta, só depois de corrigir o LDL é que isto se torna uma questão relevante, mas se mantiver aqueles triglicéridos altos e o HDL baixo depois de ter corrigido o seu LDL, poderá ser um candidato a uma terapêutica combinada com o fenofibrato, é o único fibrato que podemos associar a uma estatina, ou então até mesmo com ácidos graxos ômega 3, embora a formulação que tenha mostrado os benefícios não esteja disponível em Portugal e há muitas formulações por aí e isso é relevante. Finalmente, a última questão tem a ver com a diabetes deste doente. Ele está sob metformina 500 mg por dia, 2 vezes ao dia, tem uma hemoglobina A1C hoje, nesta consulta, de 7,8%. Recordo que a sua diabetes foi diagnosticada no momento deste segundo infarto só, há 4 meses. Portanto, só estava com metformina 2 vezes ao dia. Nesta dose, tem uma taxa de filtração glomerular estimada em 68, tem uma excreção urinária de albumina aumentada. O que seria a vossa opção? Aumentar a metformina, acrescentar uma sulfonilureia, um inibidor da DPP4, um inibidor SGLT2 ou um agonista GLP-1. Posso usar mais 2 minutos? Muito interessante. Eu creio que também estaria de acordo com a vossa opção, também teria sido a minha, a opção D. Claramente nós temos hoje em dia um panorama muito diferente em relação à diabetes, com novas opções terapêuticas para controlar a glicémia. Sem o controle da glicémia também não se reduz o risco cardiovascular em doentes diabéticos, portanto é uma componente importante, mas a forma de o fazer tem algumas diferenças no que diz respeito à sua capacidade de prevenir eventos cardiovasculares subsequentes, sobretudo nestes doentes de risco cardiovascular elevado ou que já tenham alterações da função renal, sinais de nefropatia diabética ou um risco aumentado de insuficiência cardíaca. Os inibidores da DPP4, neste sentido, foram muito neutros. Contrariamente, 2 novas classes terapêuticas têm mostrado benefícios muito interessantes em redução de eventos ateroscleróticos ou aterotrombóticos, mas também em redução de eventos de insuficiência cardíaca e redução da mortalidade, ou melhor dizendo, prolongar o tempo de vida do doente diabético. Quando colocamos o conjunto destas opções terapêuticas e as analisamos em função da sua capacidade de proteger os vasos sanguíneos, de proteger o rim e de devolver tempo de vida ao doente diabético, a classe dos inibidores SGLT2 é uma classe que se destaca, sobretudo neste doente, pela questão de já ter uma alteração da excreção urinária de albumina. É esta a classe que mostrou redução de eventos duros
de mortalidade renal, portanto, e não só de progressão, de redução da progressão da doença renal e da albuminúria. E, portanto, isto já tem tradução em guidelines, nomeadamente europeias, muito recentes, dando preferência clara a estas duas novas classes farmacológicas em doentes que tenham um risco mais elevado de problemas cardiovasculares ou renais e de insuficiência cardíaca também. Finalmente, e isto foi relativamente simples, portanto, este trabalho na consulta é um trabalho de gestão dos diferentes fatores de risco, de garantia que o doente está a tomar a medicação, mas há um aspecto muito importante, o mais importante determinante do prognóstico de um doente com doença coronária é a sua função ventricular esquerda. Portanto, esta também não deve ser esquecida, periodicamente deve ser avaliada e a fração de ejeção é crítica para decidir o que fazer a seguir. O que dizem as guidelines sobre isto? Beta-bloqueantes. São mandatórios nos doentes que ficaram com uma fração de ejeção inferior a 40%. Mas provavelmente toda a gente deve fazer, independentemente da fração de ejeção e seguramente por alguns anos pelo menos. E ECAs, também críticos em quem tenha ficado com disfunção sistólica ventricular esquerda, mas porventura importantes em toda a gente também. Antagonistas dos receptores mineralocorticoides, aqui a espironolactona e a eplerenona, em situações também de disfunção sistólica ventricular esquerda, estão indicados. Mas, como os IECAs são, de resto, protetores vasculares em inúmeros contextos e protetores renais, não há problema e é recomendado, de certa forma, e muita gente o faz, que se mantenha um IECA para o resto da vida da pessoa que tenha tido um infarto agudo do miocárdio. Muito obrigado pela vossa atenção. Temos perguntas.